Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Pode Criar, o podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Eu sou Eduarda e junto com a minha colega Nicole e a nossa convidada do dia, vamos falar sobre o cenário cultural de Santa Maria. Bem-vindos ao podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar! Oi, pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos aqui hoje com a Si Quereno e se vocês me perdoam, eu vou precisar ler um pouquinho do currículo dessa mulher, porque é muito extenso. E aí vocês vão conseguir entender por que ela é a nossa convidada do dia para falar um pouquinho sobre cultura na cidade. A Sica é artista visual, produtora cultural e educadora desde 1996. Ela é especialista em mídias na educação pela UFSM, com graduação, bacharelado e licenciatura em desenho e plástica. A Sica atuou como produtora cultural, como educadora e teve a oportunidade de entender como se relacionam os projetos culturais. Também trabalhou como docente e como coordenadora pedagógica e coordenou cursos técnicos à distância. Em 2022, a Sica inicia seu empreendimento ligado à economia criativa, exercendo atividades na gestão, elaboração de projetos culturais e cursos específicos da área criativa. Atua na região central do estado, mediando oficinas, eventos e workshops ligados à economia criativa, artes visuais e música. Participa de coletivos artísticos e desenvolve atividades de pesquisa e práticas em processos criativos em várias linguagens. Integra o setor de produção cultural do Porão Criativo, Laboratório de Economia Criativa em Santa Maria e faz parte da diretoria da Associação dos Artistas Plásticos da cidade de Santa Maria. Então seja bem-vinda, Sica, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agora eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho e também falasse, da tua trajetória, da tua história com a cultura aqui da cidade. Ok. Então, muito obrigada pela oportunidade. Estou aqui, então, nesse momento para colaborar com o trabalho de vocês, e ao mesmo tempo conversarmos um pouquinho sobre cultura, O meu mundo cultural aqui em Santa Maria, ele se inicia em 95, quando eu vim para cá, para a cidade, que eu não sou daqui da cidade. Eu sou natural de Jaguari, uma cidade aqui perto, e vim para cá para estudar. E neste meio tempo eu comecei a trabalhar primeiro, para depois estudar. E nesses meus trabalhos surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa produtora cultural, onde eles desenvolviam atividades de teatro. E eu comecei como produtora cultural do grupo Pora Arte Produções Artísticas, que existe até hoje, sob direção do Alberto Rodrigues. Neste meio tempo, eu fui conhecendo outras áreas, fui conhecendo outras linguagens, aprendi a fazer cenário, aprendi a fazer figurino, e aí eu resolvi que eu iria prestar vestibular, na época, não era Enem ainda, prestar vestibular para artes visuais. Hoje é artes visuais, naquela época era desenho e plástica. E aí comecei toda a minha trajetória acadêmica. Dentro das artes visuais, eu trabalhei bastante com projetos de extensão, trabalhei como bolsista em outros departamentos, trabalhei em outros prédios também, não só no CAU, e aprendi bastante coisas e conheci muitas pessoas, o que me proporcionou eu entrar em outras atividades depois. E aí, durante todo esse processo de aprendizado, depois de formada, eu comecei a dar aula, comecei a ministrar oficinas, workshops, palestras, e aí foi indo, E com todo essa trajetória, muitas coisas foram acontecendo. Então, eu aprendi a fazer eventos, organizei muitos seminários, muitas palestras, muitos workshops, e fiz viagens, fomos a bienais em São Paulo. Então, toda essa bagagem cultural que eu desempenhei durante o meu tempo acadêmico me proporcionou a ter outras atividades depois. E quando eu saí da academia, eu já estava trabalhando, Já estava trabalhando nas escolas, já estava trabalhando com algumas empresas, em parcerias. E isso acarretou que eu fui percebendo que seria a hora, de eu colocar um empreendimento meu em pé. E aí a gente construiu o Laboratório Criativo, isso em meados de 2020, em plena pandemia.
Comecei a pensar, comecei a criar estratégias de marketing, estratégias de venda e produtos, o que eu ia fazer. E depois, nesse meio tempo, conheci a Carol, que é a minha colega de trabalho, e a gente começou a pensar junto e elaboramos, então, o nosso porão criativo hoje e abrimos a empresa. Eu quero te fazer uma pergunta que me surgiu aqui te ouvindo falar. Quando criança, assim, adolescente, tu sempre houve esse desejo por trabalhar com arte e cultura? Ou foi algo que surgiu depois? Quando eu tinha lá entre 6º ano, 7º ano, que a gente tem o desenvolvimento das habilidades e toda a questão do aprendizado, né? Eu tive lá em Jaguari uma professora de pintura, que era a irmã Rogéria. Ela pintava quadros, né, telas maravilhosas, e a gente acompanhava esse processo de criação dela. A gente espiava ela. A gente não podia entrar na sala. A gente só espiava ela. E a gente ficava espiando e olhando ela pintar. E eu me encantava vendo ela fazer as paisagens. Ela só pintava paisagens. E um belo dia, uma tarde de chuva, a gente estava no colégio e ela me convidou para entrar. E ela, vem aqui, pintinho molhado. Entra aqui. Aí a gente entrou, eu e uma outra colega. E aí ela começou a nos contar como é que era o processo dela de desenhar, de pintar, como é que ela fazia as cores, como é que era a tinta. Daí a gente perguntava sobre o cheiro forte, ela pintava com tinta a óleo, né? Se aquilo não fazia mal. E aí criamos uma amizade com a irmã Rogéria. Hoje ela é falecida. Mas primeiro contato foi esse. E depois nas atividades da escola. Eu fui também da invernada artística, dançava, né, no CTG. E então a gente tinha toda essa questão de... Era dança, era teatro que tinha que fazer no colégio, eram as habilidades, a gente tinha uma disciplina também de técnicas domésticas, né? Provavelmente quem é da minha época vai lembrar. Onde a gente desenvolvia habilidades manuais. E era a irmã Rogéria que nos dava essas habilidades. E ela desempenhava muito bem o papel. Então a gente aprendia a bordar, aprendia a fazer tecelagem. E eu já me encantava com isso. E eu estava sempre criando alguma coisa. Uma das coisas que eu lembro assim, de quando eu era adolescente é que eu tinha uma bicicleta. E a minha bicicleta não era a monareta que todo mundo tinha. Tinha a monareta e tinha a Monarch. A minha era uma Peugeot. Era diferente. E ela era vermelha. E todos os meus colegas de escola, eles tinham... eram umas latinhas, eu não me recordo direito o nome. Eram umas latinhas coloridas que botavam nos raios da bicicleta e aquilo ficava brilhando com a intervenção do sol, né? E eu achava aquilo muito chamativo. Eu digo, eu não quero uma coisa chamativa assim, eu vou criar outra coisa. Aí eu cortei a cadeira do meu pai, que era uma cadeira de balanço, ela tinha eram uns fios tipo uns caninhos de plástico. Eu cortei toda a cadeira, fiz umas mangueirinhas pequenininhas e enfeitei todo o raio da bicicleta. Então, para mim, isso foi... eu posso criar uma coisa diferente dos outros. E aí, claro que apanhei, aquela coisa toda, né? Fiquei de castigo e tal. Mas, para mim, foi esse o momento que eu posso fazer coisas criando da minha própria cabeça. E aí, depois, com o tempo, eu disse assim, não. Então, agora, eu vou começar a criar coisas partindo de coisas que eu tenho como referência. E aí, todas as minhas coisas criadas, os meus brinquedos da época, eram todos criados por mim. Então, eu tinha coisas diferentes porque eu queria ter coisas diferentes. E naquela época, naquela cidade também, né, não tinha muito acesso à informação. Então, tudo que eu fazia era baseado em coisas que eu via na TV, baseado em coisas que eu via nas lojas. E às vezes eu digo, não vou comprar isso aqui, eu vou fazer uma parecida, uma igual. Vou tentar fazer. E era assim que funcionava. E quando eu vim para cá, para Santa Maria, eu não vim com a ideia de fazer a faculdade que eu me formei. Eu vim com a ideia de fazer, na época, fotografia. Porque eu achava que
era mais legal, assim, que eu gostava de tirar fotografias na época. Só que quando eu cheguei no curso, na disciplina que era a fotografia mesmo, a disciplina não existia no meu currículo. Ela só existia no curso de desenho industrial. E aí demorou para eu conseguir fazer a tal da fotografia, mas depois eu fiz. E agora, te ouvindo falar, assim, como é bacana a gente ter essas lembranças, né, de quando a gente desenvolve uma paixão. E eu acredito que quase todo mundo que trabalha com cultura, se não todo mundo, né, tem essas lembranças bem vívidas de quando se apaixonou por esse mundo, né? Como tu comentaste, tu tem várias paixões aí, né, e é em diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de arte. É uma diversidade muito grande, que nem a gente tem acompanhado, né, uma crescente de diversidade cultural aqui na nossa cidade. E eu queria saber como que tu enxerga, assim, como que essa diversidade cultural, ela reflete no meio artístico aqui de Santa Maria. Bom, o nosso cenário, ele é composto de várias linguagens, né? Várias linguagens culturais. E dentro dessas linguagens, eu, como artista, vejo que existem nichos. Dentro da própria linguagem da música tem nichos, da linguagem da dança tem nichos, da linguagem das artes visuais tem nichos. E esses nichos, eles se desenvolvem conforme a demanda. Então, cada tipo de linguagem, ela tem as suas características, tem as suas regras e tem os seus atores, né? E dentro de todo esse contexto, o que acontece é que muita gente, às vezes, se perde. No sentido de, eu não sei o que está acontecendo na cidade hoje, ou eu não tenho a informação do que tem relacionado à música, a evento. E isso é uma coisa que nos deixa um pouco apreensivos, porque até hoje a gente não conseguiu, quando eu falo, é a gente, grupo todo, né? Grupo de artistas, grupo de estudiosos e pesquisadores na área. A gente não conseguiu ainda juntar tudo num plano só, ou num site só, ou juntar tudo num espaço somente, para que a pessoa possa ir lá e saber o que está acontecendo, porque antigamente a gente tinha a questão do jornal, que tinha algumas coisas que a gente conseguia ver, né? Agora a gente tem vários perfis, né, no Instagram, que a gente consegue acompanhar, mas às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. E aí, às vezes, a gente perde eventos, perde exposições, perde apresentações musicais, porque a gente não consegue dar conta disso tudo. Então, o que eu vejo é essa falta de unidade entre todas as linguagens e toda essa comunicação que deve existir, né? Que a gente não conseguiu ainda fazer esse gancho todo. Então, acho que fica aí também o convite para o pessoal da comunicação se atentar a essa área que está em aberto, para unir, quem sabe, se unir à Prefeitura de Santa Maria e tentar achar um espaço para colocar esses eventos em uma plataforma das mídias. E queria perguntar para ti, Sica, qual que tu acha que é o principal desafio para esse pessoal, produtor cultural, pessoal que também está entrando, tanto pessoal da dança, pessoal das artes, que está tentando criar a sua arte aí em Santa Maria? O que tu acha que é a principal barreira, assim, de criação artística? Se manter. Se manter no sentido que muita gente começa a carreira, começa a desenvolver e vai embora. A maioria dos meus colegas da faculdade, por exemplo, eles não estão aqui em Santa Maria. A maioria está fora, está na Europa, está em São Paulo, está no Rio, está em Minas Gerais, Roraima, né? Então, o que acontece? Por que será que esse povo todo sai? É um povo que saiu daqui da nossa universidade, é um povo que tem qualidade de trabalho. E por que eles saem da cidade? Porque, né, não verifica, não tem muita oportunidade. Então, aqui em Santa Maria, por exemplo, se a gente não se mantém dentro de um padrão de qualidade de trabalho, fica bem complicado da gente continuar, dá vontade de desistir às vezes, né? Mas, como eu sou brasileira, não desisto nunca, né? Então, assim, quando eu comecei a minha carreira, eu
vi que era difícil, vi que era complicado, mas eu fui me atualizando profissionalmente, eu fui fazendo mais cursos, fui buscando parcerias, fui buscando com quem aprender, fui dando aprendizado também para quem precisava. Então, tipo, não adianta a gente querer ficar esperando que as coisas aconteçam. A gente tem que correr atrás também. Então, já é difícil, já é uma carreira que não é tão fácil assim. Hoje em dia, por exemplo, não tem carreira que é fácil, né? Todas tem que começar, tem que correr atrás. E hoje também tem a questão, com toda essa tecnologia que existe, né? Hoje a arte praticamente não se compra mais arte, porque tem tudo na internet, né? A gente consegue criar imagem hoje com várias ferramentas, né? Inclusive com inteligência artificial. Então, se eu quero criar uma coisa, eu vou ali, digo para ela, informo o que eu quero e tenho a minha imagem, pago ali um pouco menos de R$100 e eu, né, para que eu vou comprar uma tela, por exemplo. Então, a gente tem que se reinventar todo dia. A gente tem que criar novas formas de se manter, criar novas formas de processo criativo também, né, para a gente conseguir ficar, né, se manter num trajeto, numa trajetória que seja cíclica e ao mesmo tempo constante. Mais ou menos por aí. Essa questão do incentivo aos artistas é sempre um debate, né? Porque é sempre uma dificuldade que a gente encontra por aí. E eu queria saber, em relação a esse incentivo para os artistas se manterem, o que, na tua opinião, na tua visão, né, como artista, como produtora, como profissional da área, tu acredita que as instituições e as organizações podem fazer, ou se já fazem, né, incentivar outras organizações aí a incentivarem os artistas, como que elas podem participar, como que elas podem ajudar, o que pode ser feito, como que tu enxerga, assim, essa questão? Eu acho que já tem bastante coisa sendo feita, ainda mais agora, né? Então, agora que a gente saiu, entre aspas, né, da pandemia, teve muito incentivo à cultura. Tem vários editais ainda em aberto, né? O Ministério da Cultura está com uns quantos editais abertos, a Funarte está com uns quantos editais abertos, a nossa prefeitura que abriu uns quantos editais, então tem bastante incentivo. Eu ajudei a elaborar uns quantos projetos para Paulo Gustavo, todos passaram na primeira fase, então está tudo andando perfeitamente. Mas a gente não pode também ficar esperando que só isso aconteça, né? Então, tipo, existe um museu de arte, existe edital para participar do museu, existe outros espaços na cidade para se fazer exposição, existem empresas que patrocinam eventos. Então, a questão é como fazer um projeto, e aí vai mais na parte da comunicação mesmo, né? Como fazer um projeto que tu consiga vender esse projeto para uma empresa grande, poder te dar um aporte para que a empresa possa te patrocinar. Tem todas umas ferramentas aí que muita gente ainda não conhece, mas que as portas estão se abrindo, que é viável fazer. Tem várias oportunidades que, às vezes, os artistas mesmos, quando a gente sai da academia, a gente não tem noção. Eu não tinha, pelo menos, porque não nos foi ensinado isso. Quais eram os caminhos pós-academia? O que a gente tinha que fazer? Quando tu se forma, quais são os passos, né? Para onde é que tu vai buscar as oportunidades? E aí, então, tu tem que buscar dentro de uma dinâmica que tu compreenda e que faça sentido para ti. Não adianta também tu ir buscar trabalho numa empresa e não ser aquilo que tu está buscando, né? Eu também tive vários colegas que hoje estão trabalhando no comércio, que eles não estão trabalhando na área. Lamentavelmente, né? Porque não conseguiram, não sentiram necessidade ou não fazia sentido para eles achar o caminho artístico, né? Mas então é bem complicado e complexo isso de até tu se autodescobrir o que é que eu quero fazer, para onde que eu vou agora. E isso eu acredito que é mais pessoal, né? Mais de autodescoberta mesmo. Eu vou seguir meu caminho na vida artística ou eu vou buscar uma outra solução para eu me manter, né? Então é bem
Bem complexo isso. Sabe que uma coisa que a gente aprende na graduação é que nós não aprendemos de tudo, né? Nos é mostrado um pouquinho de cada coisa e cabe a nós buscarmos o conhecimento mais aprofundado do que nos interessa, né? E, inclusive, eu acho que é de muita responsabilidade do professor Luciano nos apresentar essa parte mais do empreendedorismo, que eu não conhecia, essa parte de Santa Maria, do próprio Distrito Criativo, que eu e a Nicole participamos de alguns eventos que vocês organizaram. E eu queria saber a tua opinião sobre essas iniciativas culturais de Santa Maria. Quais que tu acham que as mais significativas, as que mais contribuíram nos últimos tempos? E de que forma, a longo prazo, tu acha que elas podem movimentar a cidade tanto para esses teus colegas e produtores culturais que se formam aqui e vão embora? Tu acha que elas podem, quem sabe, manter mais essa parte artística aqui em Santa Maria? Bom, pergunta complexa. O Distrito Criativo ele veio, né, com o intuito, né, de fomentar a economia criativa, de desenvolver todo aquele espaço, né, que nós temos ali na Gari. E eu acho que, dentre todos os projetos que eu participei ali como Porão Criativo, todos eles têm uma contribuição, tanto para a comunidade, quanto para quem participa dos projetos, né? Então, todos os projetos que a gente pôde abraçar e que a gente pôde acompanhar, de certa forma, eles vão contribuir para a cultura local e para o desenvolvimento local também. Mas ainda faltam pessoas. Eu acho assim que as pessoas hoje em dia elas não estão, não vou dizer, não, elas não estão habilitadas a participarem dos projetos, porque elas não têm informação. Elas ficam esperando a coisa acontecer, elas não correm atrás. E isso, às vezes, me deixa um pouco irritada. Porque quando a gente chega em algum local, por exemplo, com um projeto, às vezes nem é o nosso projeto, é um projeto de uma pessoa terceirizada que chegou até nós, e a gente, olha, a pessoa quer fazer esse projeto, vai ser bom, vai ser interessante para teu desenvolvimento, para o teu espaço aqui. Não estou afim. Não quero. Então, ele não vai precisar, a pessoa não precisa nem investir nada, a gente vai lá né, oferecer um serviço gratuito e a pessoa não quer. Então, eu acho que a gente ainda precisa de pessoas que estejam abertas a receber um pouco mais de atenção, a receber um pouco mais de carinho, a receber um pouco mais até de conhecimento, né? E isso a gente não tem ainda na cidade. As pessoas ainda são fechadas, as pessoas ainda ficam com o pé atrás quando tu vai apresentar, por exemplo, um projeto de teatro. As empresas ainda não entendem direito como que elas fazem para apoiar um espetáculo, por exemplo. É bem difícil de conseguir patrocínio. Então, é uma situação bem complexa, assim. Tudo depende da estabilidade também da empresa, depende de como que o projeto é apresentado, depende da estrutura que foi montado o espaço para o evento. Então, é bem complexo ainda. Eu vejo que tem disponibilidade, sim, de melhorar, tem proatividade de algumas pessoas, de alguns grupos, mas ainda faltam pessoas mais abertas a receber, né? Receber essa informação. Inclusive, também faz muita economia girar, né? 3% do PIB, né? E eu percebo que, apesar de ter pessoas que não estão interessadas a entender, também tem muita gente querendo se inserir nesse cenário, né? E a questão cultural, a questão artística, atrai e tem espaço para muitas pessoas trabalhar. Tanto com os artistas, os produtores, as pessoas envolvidas num projeto.
E eu acho que uma coisa muito bacana da gente comentar é que o Porão Criativo tem muitas oficinas, muitos cursos. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar, né, da oficina do curso dos projetos culturais, né, da elaboração. Então, para quem tem interesse em aprender mais, né, o Porão Criativo, aí o Distrito Criativo está aí para incentivar esse pessoal a aprender, para ensinar quem quer, né, tá nesse meio. Eu acho que é bem bacana a gente também comentar essa parte do aprendizado, assim, que quem quer aprender tem essa oportunidade, né? Tá aí disponível para quem quiser se inserir. A gente tem uma parceria muito boa com o Sebrae, né? Com o Senac também. Temos a parceria com a Prefeitura. E durante todo esse processo que a gente desenvolveu no segundo semestre agora desse ano, a gente teve várias oportunidades e está acontecendo ainda vários cursos, né? O Luli vai dar também um curso agora na sequência. Então, vai acontecer várias coisas. O problema maior que eu vejo é que às vezes as pessoas se inscrevem por ser gratuito e não vão. Então, tem algumas turmas que a gente vê lá 60 inscritos e no dia mesmo aparecem 30, 40. Então, é uma coisa que a gente não entende ainda como é que é a dinâmica, né? Por que isso acontece? Se tu tá afim de fazer, tu se inscreve, tu pega e vai, né? A coisa tá lá, gratuita para ti. Por que tu não vai aproveitar? Em compensação, tem alguns cursos pagos também que a gente faz e que as pessoas pagam e também não vão. Então a gente também não entende como é que é essa dinâmica. A gente não entende se aconteceu algum imprevisto, claro que pode acontecer, né? Ou se aconteceu alguma coisa mais grave, ou alguma coisa nesse sentido, mas às vezes acontece também da gente oferecer os cursos pagos e a pessoa não aparecer. Então, nós queríamos saber, além de tudo isso, quais são as tuas expectativas para o cenário cultural da cidade daqui para frente. As expectativas são as melhores possíveis, né? A gente tem aí várias articulações, várias integrações que a gente fez durante esse ano, agora que passou. Então, em 2024, acho que vai bombar, né? A gente tem bastante parcerias também. Então, a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos que estavam engavetados, né? A gente vai fazer mais alguns projetos que a gente pensou agora no segundo semestre, que vai ser para o segundo semestre do ano que vem. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Tem mais esses editais aí que entraram agora bombando também. Esses editais que entraram agora também vão dar um suporte bem bom para a gente em matéria de financiamento e fomento. A prefeitura também abriu o Paulo Gustavo, abriu esse outro da Fucultura agora. Então, acredito que vai rolar bastante coisa. Já estão acontecendo algumas novidades, né? A gente tem também o Morro Estoque agora na sequência, em dezembro. Vai ser um grande evento. Então, acho que vai rolar bastante coisa nesse sentido. Esperamos, então, um grande engajamento da comunidade, dos estudantes, e pode contar com a nossa presença, minha e da Nicole, com certeza. E agora, caminhando aí para o final desse episódio do podcast, queria que tu deixasse um recado aí pro pessoal que está nos assistindo, pessoal que está nos ouvindo, porque além desse podcast ir, né, para as plataformas de áudio, ele vai estar no YouTube, então tem a galera que está nos assistindo lá no YouTube. Qual que é o recado que tu deixa aí pro pessoal do cenário artístico, do cenário cultural da cidade? Deixa a tua palavrinha aí para eles. Tirem tudo da gaveta. Né? Se não souberem por onde começar, só chamar a gente que a gente ajuda. Né? O importante é ter uma direção, saber para onde ir. Não adianta também a gente querer fazer tudo, porque não dá tempo. A vida é uma só, a gente só tem 24 horas no dia. Então, tirem da gaveta tudo que vocês têm, selecionem, filtrem o que vocês querem fazer e sigam o barco. É só o que eu tenho para dizer. Não fiquem parados. Tem dificuldade em alguma coisa, busca ajuda. Sempre vai ter um ombro amigo para ajudar a resolver o problema ou minimizar o problema. Né? Se não dá para resolver, a gente minimiza, pelo menos. E façam muitos projetos. A vida, ela é... Eu já estou
na metade da vida, digamos assim. Então a vida ela passa muito rápido. E quando a gente vê, a gente fez metade do que a gente queria fazer. E aí a gente dá uma corridinha, né? Chega depois dos 40, 45 do segundo tempo, a gente dá uma corridinha assim para poder fazer tudo aquilo que a gente quer fazer. E para dar tempo de fazer tudo. Às vezes não vai dar, mas eu espero que dê. E é isso. Não parem, sigam. E fica aí o recado da Si Querendo para todo mundo que está escutando. Eu acho que quem está aqui, né, também vai levar para a vida esse conselho. Então, para finalizar esse episódio, queria te agradecer mais uma vez, Sica, pela participação, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. E pessoal aí de casa que está nos escutando, fiquem ligados que daqui para frente temos mais episódios do Pode Criar aí nessa segunda temporada. Muito obrigada para todo mundo que esteve nos escutando ou nos assistindo. Eu que agradeço a participação, muito obrigado pelo convite, né? E deixo meu recado, não parem, gurias. Sigam aí. Mas antes, pessoal, vamos perguntar aqui pra Sica, né? Onde que a gente pode te encontrar, quem quiser entrar em contato, né? As tuas redes sociais, as redes do Porão, onde que a gente pode consumir aí o conteúdo do pessoal. Então, para me encontrar é no @sicaereno, né? No Instagram, só tem o Instagram, gente. Para me encontrar também vai no @ do Porão Criativo, é porão_criativo. E também vai me encontrar no @solar.artistas, que eu também faço parte da Solar. Então, nesses 3 lugares aí vocês vão me achar. Agora sim, pessoal, já sabem onde encontrar? Quero ver todo mundo seguindo. Um beijo e até mais! Pode criar.